Eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 3. Abra sua Bíblia, nós vamos ler o versículo 1. Apocalipse 3, o versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ó Deus eterno, nós estamos diante de Ti, diante da Tua igreja e diante da Tua palavra que o Teu servo ama e que esta igreja ama. Ó Senhor, revele ao nosso coração e que ela possa cumprir nesta noite, na nossa vida, neste ministério, o propósito para o qual ela foi destinada. Oramos assim para a glória de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Notem, irmãos, que aqui o Senhor Jesus, para que seja reconhecida dele a autoria da carta, ele pega alguns distintivos lá do capítulo 1 e ele diz: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós já vimos, queridos irmãos, que o 7 é o número de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus ele descansou da obra da criação no 7º dia. Depois, quando olhamos a história de Noé, depois que ele entra a arca, ele fica 7 dias dentro da arca, até que venha o dilúvio. Quando olhamos Abraão negociando e conversando com Abimeleque, a palavra de Deus diz que ele reserva 7 cordeiras, e quando perguntado pelo rei o motivo daquelas cordeiras, ele diz: para que fique como um testemunho. Olhando o candeeiro na tenda da revelação, nós encontramos que ele tem 7 lâmpadas, e é uma imagem muito bonita. E agora o Senhor, ele se utiliza desse número, porque esse número, ele fala de beleza, de completude, de fidelidade, de verdade. O apóstolo João, quando quis colocar um selo no seu livro, inspirado pelo Espírito de Deus, diferente dos outros evangelistas, ele colocou 7 milagres do Senhor Jesus. No capítulo 21 do mesmo evangelho, ele diz, utilizando-se de hipérbole, que o Senhor Jesus, ele fez tantos milagres, tantos outros milagres, que se cada um deles tivesse sido registrado num livro, disse ele, cuido que nem o mundo inteiro comportaria tantos livros. Ou seja, João, ele tinha testemunhado muitos milagres, mas ele escolheu 7, porque, irmãos, estas coisas, elas não são dadas ao ímpio, elas não são dadas a qualquer pessoa, mas aquele que ama a palavra de Deus. E ele vai lendo, lê uma vez, lê uma segunda, e ele ama a palavra do Senhor. E quando está orando, pede que o Senhor a revele ao seu coração. E conforme os anos vão passando, e ele debruçado sobre a palavra, ele vai percebendo esses detalhes. E assim aquele que estudou João e comparou, e ele viu um milagre, 2, 3, de repente 7 milagres, não 8 nem 9, 7.
Foi como se acendesse diante dele uma luz maravilhosa, dizendo: essa palavra é fiel, esse livro é completo, tem beleza, há fidelidade, você pode confiar, porque é a palavra do nosso Deus. E aqui o Senhor Jesus, Ele diz, isto diz o que tem os 7 Espíritos. Venha por favor para Isaías, no capítulo 11, e nós vamos ler os versículos 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Reiteradas vezes a palavra de Deus refere a Cristo como um renovo, uma raiz. E diz o versículo 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha o que ocorre se nós contarmos: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui nós temos os 7 Espíritos de Deus. O Senhor Jesus diz, Apocalipse 3:1, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. O próprio Senhor Jesus, apropriando-se da profecia de Isaías, entrando na sinagoga, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E eu fico feliz de saber que o mesmo Espírito está sobre mim, aleluia, está sobre mim agora, esteve sobre mim durante este dia, e se você crê, Ele esteve sobre você, e se você não creu e esteve desatento, eu quero te falar, amanhã quando você levantar, ore e fala: ó Senhor, que o Teu Espírito também esteja sobre mim, aleluia, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, de conselho, de fortaleza, de temor, de sabedoria, de inteligência. Quantas pessoas, aos olhos do mundo não eram nada, e Deus deu a essas pessoas uma ideia maravilhosa, que mudou a sua vida financeira, social, política, espiritual. Meu irmão querido, abra seu coração e esteja orando, dizendo: Senhor, venha sobre mim também o Teu Espírito Santo, que eu possa ser guiado por Ele, dirigido por Ele, que a minha vida seja cheia dEle. E na parte seguinte diz, e que tem as 7 estrelas. Nós já vimos no capítulo 1, as 7 estrelas são os pastores das igrejas. Aleluia. O pastor da igreja, ele está na mão do Senhor, e ele está na sua mão boa, que é a sua mão direita. Quando nós olhamos o Senhor fazendo o bem ao longo da sua palavra, é quando ele estende a sua mão direita, e é na mão direita, na sua destra, diz o capítulo 1, que o Senhor sustenta os seus pastores. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sempre honre o seu pastor, sempre honre aquele outro pastor de um outro ministério, que você convive com ele. Essa igreja está de parabéns. Eu fiquei tão feliz quando veio aqui o pastor Jessé, da Assembleia de Deus. Todos nós sentimos a entrada de um anjo neste lugar, e a igreja o honrou, e é assim que se faz, porque é uma pessoa que está na mão de Deus. Então, o Senhor Jesus, Ele se identifica, e agora Ele inicia uma exortação dizendo: eu sei as tuas obras,
que tens nome de que vives e estás morto. Nós precisamos, irmãos, de uma revelação clara de Deus. Às vezes o cristão confunde ativismo com vida no espírito. Não é a mesma coisa. Pode inclusive não ter absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Eu fiquei penalizado hoje, quando soube que numa cidade aqui próxima, não vou referir o nome, ainda que saiba, uma pessoa teria morrido de frio nessa madrugada, dormindo numa praça. Então, quando uma igreja tem um trabalho de resgate, um trabalho de busca, tudo isso é muito oportuno. Tem igrejas que fazem sopão na madrugada, outras arrecadam alimentos para distribuir para quem passa necessidade, há quem trabalhe com roupas, com bazares. Ainda temos ministérios que têm escolas, têm creches, alguns têm hospitais. Mas o cristão precisa entender. Uma igreja pode fazer todas essas coisas e estar morta. Porque basta você pensar que uma outra instituição que nem seja religiosa pode fazer exatamente as mesmas obras. A senhora entende, igreja? Uma outra instituição que nem seja religiosa pode fazer todas e cada uma dessas obras. Então, o fato de uma igreja ser atuante, ser ativa, estar inserida no seu contexto social, e agora é moda, né? Agora há um trabalho tão magnífico dentro das redes sociais, falando da igreja fora das paredes, a igreja fora das portas, e alguém se apaixona por isso. Eu fico cauteloso, porque como eu já estou na igreja há 50 anos, eu já vi todos esses entusiasmos, e no fim o que sobra são sempre as lâmpadas acesas que o Senhor acende. E todos esses modismos, eles vêm e vão e se renovam, se modificam, e as pessoas que tiveram um encontro com Jesus há 40 anos, 50 anos, continuam dando testemunho da graça de Cristo, da obra de Cristo, da palavra de Cristo, do amor de Cristo, e esses que ficaram atraídos por essas coisas, continuam agora atrás de novidades, porque precisam estar sempre atuantes. Então, observe, igreja, o fato de a igreja receber um título de utilidade pública em nível municipal é bom, em nível estadual, nível federal, tudo isso é muito bom. O pastor da igreja receber uma honraria da Câmara de Vereadores, tudo isso é muito bom, mas não é fundamental. Não tem absolutamente nada a ver com a obra de Deus. Porque a igreja, irmãos, ela está organizada de duas maneiras. A igreja chamada igreja organização, que é isso que nós chamamos de igreja visível. Tem endereço, tem CNPJ, tem telefone, tem uma contabilidade, um contador, um laudo técnico. Isso é chamado igreja organização. E existe um outro aspecto da igreja, às vezes chamado de igreja invisível, que é a igreja organismo, é a igreja que é o corpo de Cristo. Vejam, queridos, o corpo de Cristo, ele pode se beneficiar de todas essas coisas, mas ele pode também prescindir de todas elas. Ainda que não tenha CNPJ, nem um templo, nem um lugar para se reunir, um grupo de pessoas ainda pode continuar sendo o corpo de Cristo. E aqui nós vemos o Senhor dizendo: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto.
O apóstolo Paulo escreveu: tudo aquilo que não vem da fé é pecado. Porque nós precisamos fazer uma pergunta: essas obras todas, qual o propósito delas? É a glória de Cristo? É a expansão do reino de Deus? É comunicar mais eficazmente a palavra de Deus? Se foi isso, amém. Mas se não for, o apóstolo diz que é pecado. Tudo que não vem de fé é pecado. E há quem pense: mas é justo fazer essas coisas? Queridos irmãos, o profeta Isaías, ele diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus. E eu vou deixar que você mesmo pesquise o que significa trapo de imundícia. Você vai ficar perplexo. Então essa justiça nossa, irmãos, porque às vezes andamos torto, às vezes andamos no adultério, às vezes andamos na mentira, às vezes andamos na corrupção, envolvidos em tudo que não presta, mas ativos, e achamos que por isso está tudo bem. O Senhor disse: conheço as tuas obras, tens nome de que estás vivo, mas estás morto. Em Hebreus, a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. No versículo 2, o Senhor prossegue dizendo: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aqui nós podemos, nessa leitura, observar que a igreja de Sardes estava dividida em 3 grupos. Um grupo estava morto, porque o Senhor disse: tens nome de que vive, estás morto. Um grupo estava morto. Agora diz: confirma os que estavam para morrer. Aí é um segundo grupo. É uma parte da igreja que está envolta nesses que já estão mortos na fé. E a advertência: separe eles, antes que morram também. Separe eles. E o terceiro grupo é o que está saudável e, portanto, consegue ouvir a palavra de Deus. 3 grupos: um grupo morto, um grupo morrendo, um grupo saudável. E é com esses que o Senhor fala. Aleluia. Lembre que Deus é um Deus que fala. Ele fala pela sua palavra, como está fazendo agora. Ele fala pela oração também. Nos toca, nos quebranta. E Ele pode usar os profetas, Ele pode falar através de sonhos, de revelação, Ele pode usar outros meios. Mas o crente que está vivo, ele sempre estará ouvindo o falar de Deus de alguma maneira. Deus o chamando para perto de si e para longe do pecado. Aleluia. E o Senhor diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Às vezes o cristão, irmãos, ele entra num estado de depressão espiritual, de tristeza, de prostração, porque a sua memória, ela é curta. Há um hino de Johnson Ottman, está no Cantor Cristão, é o número 329, e ele pode ser cantado assim: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, contas de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez.
Irmãos, eu não posso falar por você, porque eu não sei se você está com frio ou se você não está aqui. Mas o Senhor me salvou, irmãos. Ele perdoou os meus pecados, escreveu o meu nome no seu livro, e está lá o meu nome. Me encheu do seu Espírito, me deu dons espirituais. Ainda antes eu estava orando: ó Senhor, ativa teus dons na minha vida. Me deu os dons, me deu paz. Eu sinto uma paz inexplicável, e há muitos anos eu sinto essa paz, uma paz que Deus me deu. Aleluia! O Senhor me deu certeza de salvação, e o Senhor me usa para realizar o ministério. Aleluia! Eu não sei você, do que é que você consegue lembrar, mas o Senhor diz: guarda isso que você tem recebido e ouvido, e arrepende-te. Ou seja, volta para o caminho, volta para onde você estava. Aleluia! Às vezes uma pessoa, ela desfruta a alegria do céu, a alegria da salvação, o mover do Espírito Santo na sua vida, e depois, em algum momento, todas essas coisas se escoam e cessam. Ela não percebe que antes ela orava, ela jejuava, ela buscava, ela tinha sede de Deus. O Senhor diz: volte, arrependa-se, torne aonde você estava, e você vai desfrutar outra vez a minha vida na sua vida, o meu agir na sua alma, a manifestação do meu poder no seu ministério. Aleluia! O Senhor diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Queridos irmãos, Sardes estava onde hoje é a Turquia Ocidental, mais para dentro no continente. Era uma cidade muito bonita, e a parte mais rica da cidade, a chamada Acrópole, ficava a mais ou menos 500 metros de altura da planície. Era comum que as grandes cidades antigas tivessem no lugar alto uma cidadela, uma fortaleza. E a Acrópole de Sardes estava então a 500 metros de altura, e ela só podia ser acessada por um lado, e os outros 3 lados davam para precipícios. Dizia-se que ela era inexpugnável. Eles se achavam tão bem protegidos naturalmente naquele lugar. Mas em 549 a.C., o rei Ciro da Pérsia deu tão rapidamente contra a cidade que eles não tiveram nem tempo de se organizar. Quando viram, já estavam subjugados. Em 334 foi Alexandre o Grande. Essa é a própria palavra de Deus, diz que ele tinha asas. Foi tão rápido que subjugou outra vez Sardes. Depois, em 218, foi a vez de Antíoco, o rei da Síria. E por fim, no ano 17 a.C., houve um terremoto tão grande sobre Sardes, arruinou a tal ponto aquele lugar, que o imperador Trajano isentou aquela cidade de impostos durante 5 anos. Então olhem, queridos irmãos, ao mesmo tempo que eles estavam num lugar alto e se sentiam protegidos, a história mostrou para eles que essa proteção não existe de fato. E agora, quando o Senhor da igreja diz para aqueles cristãos: arrepende-te, lembra-te, guarda, porque senão eu virei como um ladrão, e nem saberás a que hora a ti virei. Eles tinham essa memória de como uma coisa podia rapidamente mudar a situação em que eles estavam.
Pense agora na nossa realidade. Quanta gente que você conheceu que achou que era rico, ou que estava ficando rico, e que estava tudo dando certo. Qual a pessoa, por mais negativa que fosse, por mais pessimista que fosse, que um dia, no seu pior pesadelo, cogitou que as escolas seriam fechadas, as fábricas, a indústria, os aeroportos? Quando que alguém pensou isso? Nós tínhamos uma viagem programada para a Turquia. Quanta gente que teve sonhos frustrados, roubados. E o Senhor outra vez continua dizendo: lembra-te. Eu quero perguntar, meu irmão, minha irmã, há uma alegria de Deus no seu coração? Você cultua a Deus? A tua fé é viva? Ou você corre o risco de ter nome de vivo, mas estar morto? O Senhor diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Ou seja, mantenha isso. Irmãos, a nossa alegria, ela não está nas circunstâncias. A nossa alegria, ela vem do Senhor. Aleluia, pelo que o Senhor já fez na nossa vida. E quando eu digo já fez, nem me refiro a casa, carro, nada disso aí. Estou falando a uma obra eterna que Ele fez em nós, por nós, para nós, através de nós, por causa de Cristo, em Cristo, e para a glória de Cristo. Aleluia, aleluia. Se a sua alegria está fundada em coisas materiais, então você vai viver um constante redemoinho, porque todas as coisas materiais são efêmeras, transitórias, passageiras. Mas se a sua alegria está em Deus, na provisão de Deus, aleluia, então esse número 7 é para você, porque Deus e a sua palavra são perfeitos, são belos, são completos e são perfeitamente confiáveis. E o Senhor diz: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Eu tenho dito ao longo desta série em Apocalipse, quando alguém falar para você, a igreja está toda mal, fala: a igreja não está toda mal, eu já não estou, eu já estou bem. Os crentes não valem nada, mentira, eu valho, o Senhor pagou um alto preço por mim, percebeu? Isso aqui é uma sabedoria, irmãos, para fechar a boca do maligno. Você lembra quando perguntaram para Cacá? Agora o Novo Clube está pagando milhões por você, você vale tudo isso? Ele falou: eu não sei se eu valho, mas Jesus pagou um alto preço por mim. De dinheiro eu não sei, mas eu sei de uma obra que Jesus fez na minha vida. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Veja que o Senhor não mistura. Ele sabe que tem um grupo que está morto, um grupo que está para morrer, um grupo que está vivo, mas Ele sabe também que é um grupo que não contaminaram as suas vestes. E Ele diz: e estas andarão comigo de branco, porque são dignas disso. Aleluia. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 3. Nós te adoramos, Senhor. Tu que és digno de honra, de glória, de louvor. Aleluia. Zacarias capítulo 3. Aleluia. Nós veremos o Senhor, um anjo do Senhor, Satanás, o profeta Josué, corrigindo o sacerdote Josué e o profeta Zacarias. Diz assim: me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Olha só, é o acusador, o adversário. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende.
E aí, virando para Josué, disse: não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. É tão linda essa fala. Aleluia. Eis que farei que passe de ti as tuas iniquidades, aquela veste suja, e te vestirei de vestes novas. E disse eu, olha agora o profeta intercedendo, disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Amém. É o Senhor que nos limpa, irmãos. O Senhor nos purifica, nos lava. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Olhe em Apocalipse, agora no capítulo 19, o versículo 8. Apocalipse 19, 8 diz: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E se nós formos ainda para Mateus no capítulo 5, eu gostaria que você me acompanhasse. No versículo 6, diz assim, Mateus 5, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Queridos irmãos, há pessoas que não se importam com a injustiça, nem com o próprio pecado, e não se importam se as suas vestes espirituais estão manchadas pelo pecado. Agora, esses dias, uma pessoa ilustre teria dito: parem de falar de Jesus. A revelação da palavra de Deus, da justiça, da pureza, da santidade que há em Deus, irrita essas pessoas, porque elas percebem que isso cria um contraste entre uma pessoa santa e uma pessoa ímpia. Mas em vez de quererem abandonar os seus pecados, eles querem apagar a luz. Agora veja a diferença da pessoa pia, da pessoa que quer servir a Deus. Peca muitas vezes, erra muitas vezes, e em vez de caminhar para o mundo, caminha aos pés de Jesus e fala: eu estou envergonhado, eu falei, Senhor, que não pecaria, que não faria isso outra vez e fiz. Me ajude outra vez, me levante outra vez, me socorra, meu Pai. Aleluia! Como uma criança pequena que não sabe banhar-se a si mesma e pede que seu pai e sua mãe o lavem porque não quer ficar suja. Há uma diferença abissal entre esses dois universos. De um lado, aqueles que estão chafurdando no lodo do pecado e querem ficar exatamente lá, e para que a sua consciência não lhes perturbem, querem proibir os programas evangélicos na televisão, no rádio, querem proibir os cultos públicos, os cultos nas praças, porque essas pregações acusam os seus erros. Mas ouvindo o programa da televisão, ouvindo o programa de rádio, ouvindo o programa nas praças, lá nos interiores, há um outro tipo de pessoas, pecadoras, erradas, caídas, dizendo: me salve, meu Deus. Aleluia, hosanas, bendito aquele que vem, no nome do Senhor, nos salve, meu Deus. Aleluia, nos salve. E aqui nesta noite há pessoas que estão dizendo: ó Senhor, me salve.
O Senhor diz: andarão de branco comigo, porquanto são dignas disso. E finalizando, ele acrescenta: o que vencer será vestido de vestes brancas. Notaram? Aleluia. O profeta Zacarias orou: coloque nele uma mitra limpa. Lá em Apocalipse, o linho fino são a justiça dos santos. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. É aquela pessoa que está lutando, irmãos. Qual cristão que não passou ou não passa por isso? Lutando. Ele nota que fez uma coisa errada, nota que fez algo que é pecado, sentiu o Espírito Santo se afastar dele, se retrair. Mas ele não quer ficar assim. Ele ora, ele tem fome, tem sede de justiça. O Senhor Jesus disse: serão fartos. Aleluia! Serão atendidos, terão a oração respondida. Mais do que isso, aleluia! O que vencer será vestido de vestes brancas. Um dia a obra de Cristo nos alcançará total, perfeita, plena e eternamente. Aleluia! A sua luta findará. Você dirá: que bênção, agora estou limpo. Estou perto do Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, do Salvador que deu a sua vida por mim, e agora eu não tenho vergonha, porque agora eu não tenho pecado. Aleluia! Serão vestidos de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Queridos irmãos, a cidade de Sardes estava onde acabava a estrada imperial, que vinha da Pérsia de Suzã e terminava em Sardes, uma estrada com 2.700 quilômetros. Sardes se beneficiava desse comércio por terra. Era uma cidade pujante, uma cidade próspera. E com certeza a igreja era famosa na cidade, porque tinha nome de que estava viva. Com certeza a igreja participava do comércio, dos negócios. Alguém se referia à igreja talvez como um lugar de caridade, um lugar de acolhimento, um lugar onde o vulnerável era assistido, e parecia haver tantas coisas boas naquela igreja. E o Senhor disse: você tem nome de que vive, mas você está morta. Irmãos, essa é uma exortação que nós jamais deveríamos negligenciar. O Senhor nos tem dado a graça, irmãos, de trabalhar muito neste lugar. Mas nós precisamos compreender: o nosso chamado e a nossa vocação são celestiais. E nós temos um mandamento: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Esse é o nosso chamado. Nós precisamos dar testemunho de que estamos vivos, gerando filhos na fé. Somente o organismo morto não gera filhos. Somente o organismo que não é adulto não gera filhos. E o Senhor, Ele está chamando esta igreja para um tempo, aleluia, de comunhão com Ele, de vida com Deus, de um derramar do Espírito Santo, aleluia. Eu farei parte disso, já sou parte disso, e o Senhor me chama nesta noite, e o Senhor te chama nesta noite, aleluia. Abre o seu coração, aleluia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguma parte dessa reflexão tocou o seu coração? Tem alguma área da sua vida que precisa ser transformada, tocada, mudada? Quem sabe uma parte não está vivificada
eu gostaria de orar contigo. Ponha-se de pé gentilmente, por favor. Pense em Deus por um instante. Aleluia. Qual área da sua vida precisa ser revitalizada? Da sua vida ministerial? A sua oração, talvez ela está seca. Quem sabe o seu cântico está seco. Talvez você lê a palavra de Deus e não sente mais nada, tem nome de que vive, mas está morto. Talvez está perto de alguém que está morto na fé e o Senhor está dizendo: volte. Aleluia, volte. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e volta. Ó Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus, teu Filho tão amado, nós temos ministrado esta palavra nesta noite, e a tua palavra nos apanhou como numa rede, nós não podemos escapar dela. A verdade é que não queremos escapar dela, queremos ser transformados, queremos ser limpos. Ó Deus, tira de nós toda necrose espiritual. Ó Deus, qualquer aspecto da nossa vida que não tenha vida, qualquer aspecto do nosso ministério que não tenha vida, vivifica, Senhor. Aviva a tua obra, aviva a tua obra. Torna, Senhor, e traz lágrimas quentes aos nossos olhos. Traga sobre nós o ardor do teu Espírito, o fervor da tua presença. Que a tua palavra, Senhor, quebre as correntes, que a tua palavra esmiúce as correntes. Liberta-nos, Senhor, da frieza espiritual, liberta-nos da morte espiritual. Aviva a tua obra, aviva, Senhor, os teus dons espirituais e ativa-os em nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore por um instante, ore por um instante, abre a sua boca, peça que o Senhor te socorra, que Ele te limpe, que Ele te vivifique. Ó Senhor, fala com meu irmão, fala com a minha irmã, Senhor, e dá-nos a alegria da tua presença, dá-nos a alegria do teu Espírito Santo. Pai Santo, nós fazemos esta oração, e nós te louvamos, e nós te bendizemos, e por tudo te damos graça, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida espiritual, e que Deus abençoe o teu ministério em Cristo Jesus. Amém e amém.